Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a classificação dos sistemas lineares. Os sistemas lineares podem ser classificados de três formas, tá certo? Tem três tipos para a gente classificar os sistemas lineares. Um sistema linear pode ser considerado sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado, que aqui a gente vai chamar de SPD, tá certo? Um sistema possível determinado é um sistema que possui uma única solução. Ele possui uma única solução. Um sistema pode ser SPI, ou sistema possível porém indeterminado. SPI. E o que é um sistema possível e indeterminado? É um sistema que possui infinitas soluções. Desculpa aí o barulho da moto. E o terceiro tipo, tá certo? É o sistema que a gente não consegue resolver. A gente chama de sistema impossível. Certo? É o sistema SI. O sistema impossível é o sistema que não possui solução. E aí, atenção, porque vocês vão fazer questões no livro. Vocês também farão questões em futuras avaliações, se isso acontecer, em que vocês precisam apenas olhar para o sistema e classificá-lo, né? Olha para o sistema, faz pequenas contas rápidas e diz, esse sistema ele é possível e determinado, ou esse sistema é possível e indeterminado, ou esse sistema é impossível. Então, a gente tem três formas de classificar um sistema, em SPD, SPI e SI. Para ficar mais prático para a gente e para ficar mais tranquilo na hora de classificar e decidir se a gente resolve ou não um sistema, a gente vai utilizar os determinantes, tá certo? Quando a gente quer saber se um sistema é SPI, só utilizando aqueles determinantes que eu mostrei para vocês na aula passada, no vídeo anterior a esse, a gente consegue, tá bom? Então vamos lá. Um sistema será SPD, um sistema será SPD possível e determinado quando você calcular o D do sistema, calcular o DX, calcular o DY e todos eles forem diferentes de zero, tá certo? Quando você tiver um D diferente de zero, você já garante que ele tem solução, certo? Se você tiver o seu primeiro D diferente de zero, morreu, acabou. O seu sistema é um sistema que tem solução. Agora, calculou o primeiro D e ele deu igual a zero, aí você pode ter duas possibilidades, de ter solução ou não ter solução. Se você calcular o primeiro D, que é o D da matriz principal, e ele dá igual a zero, você tem um sistema SPD. Agora, você pode ter um sistema SPI, que é um sistema possível e indeterminado, ou seja, que pode ter infinitas soluções. É um tipo de sistema que geralmente a gente não costuma resolver, né? A gente pode encontrar respostas diferentes que valem para esse sistema. Como é que eu identifico um sistema como o SPI? Eu calculo o D e ele dá igual a zero. Aí eu calculo o DX, ele também dá igual a zero. Calculo o DY, ele dá igual a zero. Calculo o DZ, ele dá igual a zero. Ou seja, quando todos os determinantes das matrizes que você pode formar dá igual a zero, então você está diante de um sistema que é SPI.
SPI, tá bom? Agora, como é que eu faço para identificar um sistema impossível? Então, o sistema será impossível se apenas o primeiro for igual a zero e um dos outros for diferente de zero. Quando o primeiro for igual a zero e qualquer um dos outros, não precisa ser todos diferente de zero, tá certo? Então, veja só, como é que a gente vai fazer para classificar um sistema dessa forma, utilizando esses determinantes. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou escrever aqui um sistema 2×2 mesmo, tá bom? E menos 14x menos 16y igual a menos mais 40. Vejamos, como é que eu faço para classificar esse sistema em SPD, SPI ou SI? Eu começo calculando o determinante principal, ou seja, eu vou começar calculando o D. O meu D vai ser formado pelos coeficientes das letras, então é 7, menos 14, 8 e menos 16. Eu vou fazer esse determinante, mas nem precisa. Pelo que a gente aprendeu, quando uma linha é múltipla da outra, o determinante é zero. Então, 7 vezes 16 vai dar menos 112, certo? E 8 vezes menos 14 vai dar menos 112. Então, o nosso D aqui será menos 112 menos 112. Ou seja, menos 112 mais 112, a gente vai ter aqui que o D é igual a zero. Ou seja, se o D deu zero, se o primeiro D deu igual a zero, já não é um sistema SPD. Então, significa dizer que sobra duas opções. Já que o primeiro D que a gente calculou deu igual a zero, já elimina a possibilidade dele ser SPD. Agora ele pode ser SPI ou SI. Aí eu tenho que calcular os outros determinantes para saber, tá certo? Se eu achar qualquer um deles diferente de zero, morreu. É sistema impossível, tá bom? Se eu achar o segundo igual a zero, eu tenho que achar o terceiro, tá bom? Achando o segundo, o dx será formado então por, trocando o x pelo que está lá no final, e o que está no final é menos 20 e 40, menos 20, 40, 8 e menos 16. Veja só que um é o dobro do outro, né? Menos o dobro do outro. Então, aqui eu vou ter 320 positivo e aqui 320. Logo, o meu dx é 320 menos 320. O meu dx é igual a zero. Agora eu vou achar o dy. Se o dy for diferente de zero, é impossível. Mas se o dy for igual a zero, aí a gente tem um sistema indeterminado, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, eu vou repetir a primeira para o x, que é 7 menos 14, e a segunda eu vou trocar pelos termos independentes, que é menos 20 e 40. 7 vezes 40 vai dar 280. Menos 14 vezes menos 20 dá 280. E aí a gente vai ter que o dy é 280 menos 280. O nosso dy é igual a zero. Ou seja, o sistema não é impossível. Ele é possível. Porém, ele será indeterminado, porque o d é igual a zero, o dx é igual a zero e o dy é igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai ter um sistema que é possível, que tem solução, e indeterminado, ou seja, ele tem solução, mas são infinitas soluções, por isso, indeterminado. Então, resumindo, diante de um sistema linear, eu posso ter três classificações. Meu sistema pode ser SPD, e para ele ser SPD, basta que o primeiro determinante seja diferente de zero.
o meu sistema pode ser SPI, e para ele ser SPI, todos os determinantes que eu calcular precisam ser iguais a zero. E para ele ser SI, o primeiro determinante tem que ser igual a zero, e algum dos outros não precisam ser todo, basta qualquer um dos outros ser diferente de zero. Tá bom? Esse seria o resumo para classificar um sistema em SPD, SPI e SI. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula fica por aqui. Eu vou deixar exercícios para vocês. Já devo ter passado uma página aí para vocês que envolve resolução de sistemas. Então é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui. Vocês farão exercícios tanto de resolução de sistemas como de classificação de sistema, tá certo? Até uma próxima aula. Tchau, tchau.